Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos falando-vos de Cincinnati. Tu e eu, queridos irmãos, fomos criados para sermos filhos e filhas de Deus. Quando nós vemos os nossos filhos, muitas vezes as pessoas perguntam, ele ou ela parece tal e qual com a mãe, ou parece tal e qual com o pai. Isso, está claro, são aparências físicas. Mas a aparência mais importante é aquela que é de caráter, das características, as boas características de valor que ensinamos aos nossos filhos. E é o que Deus nos está a ensinar nesta vida, o caráter de Deus. Nesta série de sermões que eu estou a dar acerca do amor de Deus, ou, como se podia dizer, o amor agape de Deus, é, na verdade, uma série acerca do caráter do Pai e do seu Filho Jesus Cristo, nosso irmão. É o caráter deles que nós precisamos ter na nossa vida. E por isso tenho estado a descrever vários pontos acerca do caráter de Deus, tirando da secção entre versículos 4 a 6 de 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13, e vimos aí várias características desta secção que representam o caráter de Deus. Hoje quero falar naquela que se lê aqui no versículo 6, que diz assim: não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Aqui vê-se algo negativo e positivo. E por isso vamos ver essas duas perspectivas de alegria. Não se alegrar com a injustiça, isto é, com a iniquidade, com o pecado, mas alegrarmos-nos com a verdade. Ou, começando primeiro assim com o ponto negativo, com a primeira parte desta frase, não se alegra com a injustiça, então podemos perguntar como é que nós, as pessoas, se alegram com a injustiça? E por isso, o que é que nós temos que evitar? Ou de outra maneira, quais são áreas da nossa vida que temos que confrontar para que não nos alegramos com a injustiça? Algumas áreas são óbvias, outras talvez sejam assim não tão óbvias. A primeira parte do amor de Deus é que hoje quero falar acerca de não alegrar com a injustiça. É que você e eu devemos estar repulsos ao pecado. Devemos estar repelentes, repugnantes ao pecado. Completamente repugnar o pecado. Mas a natureza humana quer estar tão perto do pecado quanto possível. Porquê? Porque gostamos do pecado. Porque não repelamos o pecado, gostamos do pecado. O que é que as pessoas não gostam? As pessoas não gostam das consequências do pecado. Por exemplo, a sociedade hoje em dia está a encorajar a liberdade sexual. Porquê? Porque gosta do pecado. E por isso vê-se o encorajamento da liberdade sexual entre os jovens, os adolescentes, a darem coisas na escola que não deviam dar, e isso assim é encorajado. Este princípio é encorajado. Em vez de pararem com isso. Em vez de pararem com o pecado, tentam evitar
as consequências do pecado. Por exemplo, em certos estados, na América, os jovens até podem ter um aborto sem o consentimento dos pais. Coisa terrível que se está a ver, e a sociedade está cada vez mais a concordar com o pecado. Uma coisa que me entristeceu, e certamente entristece a Deus também, nas últimas eleições, é que nestas últimas eleições, fazem vários votos acerca de vários assuntos e várias perguntas que fazem ao povo. E uma delas que é feita, por exemplo, fizeram em certos estados, e foi aprovado pela maioria dos que votaram, para fazerem o aborto legal. Outros aceitaram para fazerem legal as drogas. Para coisas de entretenimento, fizeram votos para ser legal em certos estados. E até houve num estado que não foi aprovado, mas quase foi aprovado, foi digamos assim, 49% a favor e 51% não foi a favor, mas vê-se a tendência do povo que está cada vez pior. E neste voto que estou a referir é que houve um voto num dos estados que disseram que para aprovar, deixe-me descrever isto de uma maneira sensível, da maneira que eles disseram, que é o suicídio voluntário, mas suportado pelo doutor, pelo médico. E deram um nome assim muito que soa muito bom, mas simplesmente é permitirem um suicídio voluntário de uma pessoa, desde que o médico, que a pessoa fale com o médico autorize, podiam fazer isso. Isso é uma coisa terrível. Então, quase que foi, como eu disse, quase que foi, num estado, quase que foi votado a favor. Perdeu simplesmente por 49 contra 51, mas está-se a ver que já quase a maioria, a quantidade de pessoas já está a pensar desta maneira. Vê-se por isso, a sociedade está a mover-se mais e mais para a iniquidade, para o pecado. O que as pessoas não querem é as consequências do pecado. As pessoas, noutras palavras, não têm uma aversão ao pecado. Não têm um ódio, não estão repelentes, não rejeitam o pecado. Querem manter o pecado e erradicar as consequências. Pensem, por exemplo, desta maneira. Imaginem que estão a dizer que podem comer um veneno todos os dias, mas o que querem é um medicamento para que o veneno não os envenene, não os mate. Moralmente é o que as pessoas estão a dizer. Querem comer o veneno, isto é o pecado, mas não querem sofrer as consequências do veneno, que é a morte. Mas, queridos irmãos, falando espiritualmente, este veneno, que é o pecado, nos mata. Nos mata de uma maneira longa e dolorosa, pois o veneno do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Vejam aqui um exemplo em Gênesis capítulo 34. Gênesis capítulo 34. Estou a dar aqui um exemplo em que está uma situação aqui, uma coisa que parecia muito simples, muito inocente, mas que causou uma série de problemas enormes. Em Gênesis 34, versículo 1, está aqui: ora, Diná, filha de Lia,
filha que Lia dera à luz a Jacó, subiu para ver as filhas da terra. Mas que coisa inocente. Subiu para ver as filhas da terra. Pondo numa maneira prática, numa maneira, digamos assim, que seria a situação de hoje, temos aqui uma menina que quis ir, digamos assim, à cidade, ver as outras meninas a divertirem-se. Ir à festa. Ir ver e dançar e brincar. Uma coisa inocente. Uma aventura inocente para ela. Sim, só foi ver. Nada mal, não é? Foi à discoteca. Foi à música. As pessoas dançavam. Talvez cantavam, tipo karaoke, uma coisa, cantavam. E temos que admitir, para ela, para as pessoas, é agradável. Gostam disso. Mas o problema está no que acontece depois. Pois segue-se o pecado. O ponto é o seguinte, queridos irmãos. O pecado à frente, a parte inicial do pecado, é agradável. Pois se não fosse, ninguém o faria. Se não fosse agradável, ninguém o faria. Por exemplo, ninguém ficaria bêbado se não houvesse um certo prazer à frente a beber um copozinho e mais outro copozinho e mais outro copozinho. Mas não há prazer nenhum quando acordam na sarjeta, no esgoto, ou no meio do chão, no dia seguinte, ou a vomitar, ou com dores de cabeça. Isso já não é prazer. Porque querem evitar as consequências. Então o que as pessoas fazem? Param de beber? Param de ficar bêbados? Não. Não. O que as pessoas querem é encontrar uma maneira de beberem sem parar, quando quiserem, mas sem sentir as consequências. Então, continuando aqui a ver no capítulo 34, vemos aqui no versículo 1, ela saiu para ver as filhas da terra. Uma coisa muito inocente, foi ver as meninas a cantar numa festa, uma coisa agradável, foi à discoteca, uma música, ver as outras jovens. E viu-a Siquém, este homenzinho, esperto, príncipe, cheio de dinheiro, com provavelmente coisas de ouro, com bastante dinheiro. Estava lá na festa também. Ele viu esta menina, mas que menina linda, inocente. Oh, bom alvo. E viu-a Siquém, filho do Eveu Amor, que era príncipe daquela terra. Sim, era um príncipe, por isso tinha dinheiro, tinha possibilidades, e ele estava na festa também, lá a ver aquilo que se passava. E tomando-a, a possuiu e assim a humilhou. Convenceu a ela, seduziu a ela e teve sexo com ela. Versículo 3. Sua alma se apegou a Diná. Sim, gostou tanto dela, amou-a tanto. Por isso acho que não foi um caso de, digamos assim, de estupro ou de violência. Não, porque tinha um amor por ela. Gostou muito dela, teve um... E vê-se assim como Satanás é tão esperto. Cria estas ciladas. E então a sua alma se apegou a Diná, quer dizer, o ser dele, a sua vida
ficou tão ligado a ela, filha de Jacó, amou a jovem e falou-lhe ao coração. Vê-se que não foi um caso de violência, aqui foi um caso que seduziu-a e tinha esta paixão para com ela e acabou por ter sexo com ela e gostou muito dela. Vê-se aqui aconteceu um pecado. Aconteceu um pecado. E então, vejo, continuando a ler aqui do versículo 4 a 9, então disse Siquém a Hamor, seu pai, consegue-me esta jovem para esposa. Quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada por Siquém, quando Jacó veio saber que ela já não era uma virgem, estavam os seus filhos no campo com o gado, calou-se, pois, até que voltassem. Ficou assim a pensar, o que é que vou fazer? E saiu Hamor, pai de Siquém, para falar com Jacó. Vindo os filhos de Jacó do campo, e ouvindo o que aconteceram, indignaram-se e muito se iraram, pois Siquém praticara um desatino em Israel, violentando sua filha de Jacó, o que se não devia fazer. Não se devia de ter sexo antes do casamento. Ponto número 1. Ponto número 2. Não deviam de casar ou casar com pessoas que fossem idólatras, que cometessem idolatria, que seguissem outros deuses. Versículo 8. Disse-lhes Hamor, que é o pai de Siquém: a alma do meu filho Siquém está enamorada fortemente da vossa filha. Peço-vos que lhe deis por esposa. Aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas. Parece uma coisa linda a fazer. Parece uma bondade. Mas aqui está o problema. Deus tinha dito a Abraão para não casar ele e a sua família com idólatras, com pessoas que seguiam outros deuses. E aqui estava uma jovem inocente, queria ver as outras meninas da terra, queria ver a festa, queria a música, onde estava esta música, queria estas festividades. E esta jovem não estava repugnada, repelida pelo pecado. E assim viu esta visita à cidade, onde as filhas da terra estavam, a esta festa, a esta música, viu isto como uma aventura. E coitada, acabou por ser vítima destes sentimentos da juventude. Mas isto não é toda a história, queridos irmãos. Porque vejam também no versículo 23, diz assim, o rei estava a falar com as pessoas do seu povo, diz assim: o seu gado, as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos, consigamos-nos, pois, com eles e habitarão conosco. Este rei estava a querer ter possessão de tudo de Abraão. Ele estava a construir um império. E por isso tinha um outro problema aqui, uma motivação incorreta do lado do rei, com intenções de subjugar esta tribo bem grande. E Jacó ainda estava a pensar, o que é que vou fazer? Estava a pensar. Então os filhos de Jacó
foram falar ao rei e disseram que podia ter a irmã. Que Siquém podia ter a irmã, mas com condição de que todos os homens desta tribo, dos siquemitas, deviam de ser circuncisos. Vê-se aqui que torceram a verdade. Sim, precisavam ser circuncisos, mas não disseram que era parte de uma aliança com Deus, de lealdade com Deus e não a outros deuses. E assim, vocês podem ler o que aconteceu. Circuncisaram-se. E imaginem, quando um adulto é circunciso, fica por uns dias praticamente incapacitado, com grandes dores, e durante esse período mataram esses homens todos. Então quem está certo? E quem está errado? Sim. Temos aqui uma vila inteira assassinada. Um rei que queria subjugar o povo. E temos aqui um plano para casarem com idólatras. Uma confusão absoluta. E onde é que isto começou? Aonde é que esta confusão completa começou? Começou com uma moça que não estava repugnada pelo pecado, que não tinha uma sensação de repulsa ao pecado. E o que fez parecia uma simples diversão. Foi natural a esta menina sentir-se dessa maneira? Está claro que foi. Foi natural. Qualquer menina, qualquer jovem, adolescente, 16 anos, 17 ou coisa assim, sente-se com essas vontades. Desde há muitos anos. Vê-se aqui o que acontece quando não temos uma repugnância pelo pecado. Ora, o amor agape faz com que nós tenhamos um temor dos resultados do pecado e que não nos alegramos com o pecado. O problema, queridos irmãos, é que as pessoas não têm temor dos resultados do pecado. E por isso fazem brincadeiras com a misericórdia de Deus. As pessoas fazem brincadeiras com a misericórdia de Deus. Ora, o que acontece? As pessoas sabem, bem, Deus vai nos perdoar. Sim, Deus nos perdoará. Deus é misericordioso, Deus nos perdoa. E por isso sabes que se ajoelhares e pedires perdão a Deus, sabes que vais ser perdoado. E por isso, o que acontece é que as pessoas acabam por não ter cuidado. Começam a alegrar-se com a iniquidade. Começam a alegrar-se na injustiça. Começam a não odiar o pecado. Começam a não ter temor do pecado. E por isso começam a fazer concessões, a consentir na mente, na nossa mente, a permitir certas tolerâncias, a dar uns jeitinhos. E começam com coisas pequenas e depois cresce, e cresce, e cresce, e cresce. O que está a acontecer aqui é quando isso acontece, as pessoas estão-se a alegrar com a injustiça. Vamos ver um outro exemplo também de não ver o pecado como repulsivo. Isto é baseado numa pergunta que muitas pessoas fazem. Diz assim:
Eu conheço muitas pessoas à volta de mim, no mundo inteiro, que sabem muito pouco acerca de Deus. Até algumas delas são agnósticos, não acreditam em Deus. Mas têm muito amor pelo próximo. Estas pessoas são muito bondosas, sacrificam muito, são muito amáveis, mas nem acreditam em Deus. Como é que essas pessoas parecem ter mais amor do que eu tenho? Aqui estou eu, tentando obedecer a Deus, tentando guardar os 10 mandamentos, tentando servir a Deus. Então aqui estas outras pessoas que não fazem nada disso e parecem ser tão boas, tão amorosas, tão carinhosas para as outras pessoas, para o próximo. Queridos irmãos, entendam o seguinte, que seres humanos podem ter momentos e períodos de amor e carinho. 1 Coríntios 13 não está a falar de períodos de tempo em que demonstramos ou tenhamos amor para com os outros. 1 Coríntios 13 está a falar do caráter de Deus, do caráter que nós devemos de desenvolver. E não podemos ter agape como caráter, a não ser que o nosso amor seja primeiro para Deus. Quando perguntaram a Jesus Cristo, podem ler isso em Mateus 22, cerca de versículo 37 a 40, quando perguntaram a Jesus Cristo qual é o grande mandamento, o que é que ele disse? Disse ele, amarás ao próximo como a ti mesmo? Não. Jesus Cristo disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Queridos irmãos, lembrem-se, é possível amar ao próximo e não amar a Deus. Mas não é possível amar a Deus e não amar o próximo. Para compreenderes o amor agape de Deus, tens que não te alegrares com a injustiça. Não disse, tens que odiar a injustiça. Mas disse, não te alegres. Não achas o pecado atrativo. Uma pessoa pode ser muito bondosa ou muito bondoso e amável, mas ainda pode achar o pecado atrativo. Agape quer dizer que temos que entender e estar repugnos da iniquidade, da injustiça, do pecado. E não só repugno das consequências. Precisamos de entender, com o amor de Deus, precisamos de entender, o amor de Deus é entender que a iniquidade, que o pecado é terrível e por isso não nos alegramos com a iniquidade e com o pecado
e com injustiça. Quando lemos escrituras bíblicas acerca dizem há vez que um bêbado, que um efeminado, que um ladrão, que um mentiroso não receberá o reino de Deus. Afastamo-nos destas escrituras como se fossem, lemos por cima delas e passamos, ou temos cuidado com estas. Vejam, por exemplo, queridos irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. Vamos ler o versículo 9. Diz assim: Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Isto está escrito muitas vezes na Bíblia, não é só aqui. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Por que está a dizer não vos enganeis? Lembrem-se, queridos irmãos, que estava a escrever a carta de Coríntios aos membros da Igreja de Deus. E estava a dizer, não vos enganeis. Porquê? Dizem, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, isto é, homossexuais, nem sodomitas, mesma coisa, homossexuais de uma maneira ou de outra, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. E estava a dizer isto à Igreja de Deus. E a dizer, não fiquem enganados. Porquê é que estava a dizer isso à Igreja de Deus? Porque existiam pessoas na Igreja que se alegravam com a injustiça, que se alegravam com impurezas, que se alegravam com adultérios, que eram ladrões, que eram bêbados, que bebiam, que eram maldizentes, que diziam mal de outras pessoas. Versículo 11. Tais fostes alguns de vós. Queridos irmãos, não vos enganeis. Se não paramos de alegrar com a iniquidade, não receberemos o reino de Deus, não estaremos no reino de Deus. Por isso, temos que estar repelidos, ter uma sensação de repulsa com o pecado. E onde é que começamos com essa sensação? Em nós mesmos, em ti mesmo, em todos nós. Se somos repelidos do pecado, como um magneto, com dois polos que se repelem, então isso nos conduz a buscar perdão e a nos arrependermos mesmo. Arrepender mesmo. E então, o que faremos? Então Deus nos ajudará a vencer. Porque precisamos de vencer contra os nossos pecados. Mas porquê é que não estamos a vencer contra certos pecados? É porque ainda não estamos repulsos desse pecado. É porque gostamos mais desse pecado do que o odiamos. É verdade, não é? É difícil, mas é verdade. Por isso precisamos repugnar os pecados. O segundo ponto é que, como podemos alegrar na injustiça, vemos aqui um exemplo em Romanos em que as pessoas estavam a aprovar certas maneiras de fazerem coisas. Em Romanos capítulo 1, Paulo dá um ataque enorme à sociedade romana.
E a sociedade romana tinha muitos problemas, tinha idolatria, tinha um sistema religioso errado, tinha imoralidade, dá um ataque enorme, aqui Paulo, no capítulo 1 de Romanos, à homossexualidade. A sociedade estava completamente podre e não podia ser salvada por Deus. É o que Paulo estava a dizer acerca da sociedade romana. E, queridos irmãos, a sociedade em que tu e eu vivemos hoje em dia está cada vez mais podre. E em breve estaremos perto de um ponto em que estará tão podre que não poderá ser salva. E talvez já esteja aí. Talvez já esteja aí. Vocês olhem à vossa volta, na sociedade, na cidade, na área onde vivem, e as coisas estão podres. Queridos irmãos, nós vivemos num mundo semelhante aos romanos. Mentiras, violência, imoralidade sexual, abortos, seja o que for. O mundo está cheio disso. E vejam então aqui no versículo 21 do capítulo... No versículo 28 do capítulo 1, versículo 28, capítulo 1. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Deus deixou a sociedade e diz, bem, então, vai. E a sociedade hoje em dia, versículo 29, cheios de toda a injustiça, malícia, avareza e maldade. Queridos irmãos, é na sociedade que nós vivemos. Basta olhar à vossa volta. Possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os quais tais praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Queridos irmãos, estamos a aprovar as pessoas que fazem essas coisas. Porque vivemos numa sociedade cheia destas coisas. Não estou a dizer que devemos estar a julgar todas as situações e acusar, mas precisamos ter cuidado, porque vivemos numa sociedade cheia deste pecado pelas outras pessoas à nossa volta e é que podemos ser afetadas e podemos começar a aprovar certas coisas. Por exemplo, podemos ver um filme em que vê-se uma pessoa a cometer certos pecados, mas começamos a dizer, estou a suportar aquele, embora seja um pecador, esteja a fazer coisas erradas no filme, estamos a suportar essa pessoa. E por isso estamos a aceitar uma justificação dos injustos. Estamos a aprovar a injustiça. Este é o segundo ponto, queridos irmãos, que não devemos aprovar o pecado em outros. Ora, todos nós vamos trabalhar, por exemplo, numa companhia com outras pessoas do mundo e trabalhamos com pessoas que têm vários pecados, que são pecadores. Eu não estou a dizer que vamos corrigir essas pessoas, mas não vamos aprovar. Pecado é pecado. É uma coisa sutil, mas é verdade. Certas religiões são extremamente falsas. E as pessoas têm medo de dizer que essas religiões são falsas. Religiões iníquas, que pessoas matam a si mesmo, suicidam-se, pensam que vão para o céu e estar com 10.000 virgens e coisas assim. E estão a matar pessoas a fazer isso. Queridos irmãos, quando uma religião é falsa, é falsa. E as pessoas hoje em dia têm medo de dizer coisas, a verdade. E por isso começam a aprovar. Queridos irmãos, precisamos ter cuidado. Não podemos aprovar.
Vejam, por exemplo, aqui a situação em Coríntios, em que haviam pessoas a cometer certos pecados. O livro de Coríntios foi especificamente, a Epístola de Coríntios foi especificamente escrita porque haviam pessoas a cometer certos pecados. E vejam aqui em 1 Coríntios, capítulo 5, havia irmãos que faziam certos pecados e Paulo está a dizer, vocês têm que confrontar esse irmão com carinho, com amor e dizer, com licença, vocês têm que sair da igreja. Vejam aqui, por exemplo, em versículo 9, diz assim, já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Isto é, não vos associeis com as pessoas que têm um pecado habitual. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias de sair do mundo. Não estou a referir às pessoas do mundo. Queridos irmãos, há uma diferença entre uma amizade com o mundo e interactuar com as pessoas do mundo. São duas coisas diferentes. Versículo 10. Foi o que ele disse. Não refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo. Porque temos vizinhos, temos pessoas com que trabalhamos na nossa empresa, e coisa assim, e não estou a referir a isso. Mas o ponto é que não podemos alegrar-nos com a iniquidade. Mas não estamos contra as pessoas do mundo. Precisamos de interactuar com as pessoas do mundo. Precisamos de demonstrar amor para as pessoas do mundo. Às vezes temos amigos que estão no mundo. Mas não podemos ser como o mundo. Não podemos ter amizade com o mundo. Sim, podemos ter amizade com pessoas, e é bom ter amizade com pessoas do mundo, mesmo que estejam no mundo. Precisamos ter mais amizade com os irmãos na igreja, está claro, mas não está errado ter amigos do mundo. Mas não devemos ter a amizade com o mundo, com esta sociedade, com esta maneira de viver esta vida. Não nos podemos alegrar com a iniquidade, isto é. E vejam então como ele descreve isso no versículo 11 e 12. Diz assim, mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, por isso é que ele está a dizer, não está a dizer para não se associarem com as pessoas, conversarem, interactuarem, terem certos amigos do mundo, porque senão tinham que sair do mundo. Mas estou a dizer que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, pessoa que vai para a igreja e que é impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comas. Não comeis com ele, não o deixes estar na igreja. Se ele aparece à igreja e está bêbado, ou coisa assim, diz, desculpa, tens que sair. Sim, as pessoas estão a vencer, têm problemas, estão a vencer. Precisamos de encorajar as pessoas nessa luta, na batalha cristã. Precisamos de encorajar um ou outro a vencer. Mas quando aparece na igreja bêbado, temos de lhe pedir para sair. É o que Paulo está a dizer aqui. É o que Paulo está a dizer aqui. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro. Sim, precisamos de fazer um certo discernimento, um certo julgamento dos de dentro. Não é condenar, mas é julgar e guiar as pessoas e encorajar as pessoas da maneira correta. E por isso, a segunda maneira de não nos alegrarmos com a iniquidade é que precisamos ter cuidado de não aprovarmos aqueles que fazem estas coisas. E em terceiro ponto de não alegrar com a iniquidade é que não devemos ter alegria
de dizer a outras pessoas os pecados de certas pessoas. De estar a espalhar os pecados e a dizer os pecados que as pessoas fazem. Isso é uma questão que não devemos fazer, porque quando fazemos isso, temos alegria na iniquidade. O amor ágape não tem registro do mal, não pensa mal, não se ressente do mal. Não gostamos de dizer os pecados das outras pessoas. No entanto, sim, às vezes, temos que os declarar, mas não gostamos de o fazer. O amor não gosta de dizer. Sim, só se diz se for necessário, mas não gosta de o fazer. Em Provérbios 10, versículo 12. Provérbios 10, versículo 12. Diz, o amor cobre todas as transgressões. Isto é, o amor não tem alegria em de espalhar e dizer ao mundo todo estas transgressões. E o quarto ponto é ligado a este, que diz assim, o ódio excita contendas. A quarta maneira que podemos alegrar na injustiça é em semear contendas, é excitar contendas entre outras pessoas. Vejam, por exemplo, em Provérbios capítulo 6, versículo 12. Diz assim, o homem de Belial, isto é, o homem sem valor, o homem que é bom para nada, o homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca. Certas pessoas, se não se arrependem perante Deus do que estão a fazer, tornam-se então homens de Belial. Digamos assim, não são úteis para a sociedade, não são bons para a sociedade, nem são bons para eles próprios. É que anda com a perversidade na boca e por isso precisamos ter cuidado, não ter confiança no que essas pessoas dizem. Versículo 13. Acena com os olhos. Estão a acenar com os olhos. Isto é, estão a piscar. Fazem uma pisca de olhos. Veja, não é feito isto e tal. Arranha com os pés. E faz sinais com os dedos. Faz sinais. Aponta. A apontar. Aponta. Tu. Aponta com os dedos. No seu coração há perversidade. No seu coração. No coração deste homem de Belial. Este homem vil. Homem que não são bons para a sociedade nem para eles próprios. No coração deles há perversidade. Todo o tempo maquina o mal. Está sempre a pensar no mal. Vem do coração e pensa no mal. Anda semeando contendas. Por isso, semeiam, estão a semear zangas, estão a semear contendas. Sempre à procura de uma maneira de fazer os outros tropeçarem. Sempre à procura de uma maneira de enganar o próximo. Sempre à procura de uma maneira de começar uma briga. Sempre à procura de uma maneira de prejudicar alguém. De dizer mal de alguém. Sim, às vezes há brincadeiras que são engraçadas, que são de boa índole. Às vezes precisamos de olhar a nós próprios e sorrir de nós próprios. Eu não estou a falar dessa brincadeira. Mas há brincadeiras que são feitas para magoar a outra pessoa. Precisamos de conhecer a diferença. Está a falar aqui de pessoas que têm esta brincadeira de magoar as outras pessoas. Por isso é que piscam os olhos, estão a piscar os olhos, é uma brincadeira. Mas para magoar, para os outros tropeçarem,
para acusar os outros, para prejudicar. Queridos irmãos, podemos alegrar na injustiça e na iniquidade com o piscar de um olho. Podemos alegrar na iniquidade e injustiça porque começamos uma briga e estamos a ver os dois a lutar e gostamos de ver isso. Podemos alegrar na iniquidade e na injustiça porque estamos a brincar, enganando as pessoas. E depois dizem, eu não causei, só disse isto ou aquilo. Ou eu não menti, simplesmente não disse toda a verdade. Ou eu fiz um grande negócio. Precisamos ter cuidado, porque estamos a fazer isso com uma má intenção para magoar, para os outros tropeçarem, para enganar, e por isso estamos a semear contendas. Diz assim, anda semeando contendas. Pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. E a 7ª diz assim, no versículo 19, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos, que é a 7ª coisa, semear contendas. O amor agape não semeia contendas. Nunca se alegra com a injustiça. Mas vejam, este versículo de 1 Coríntios 13 tem uma parte positiva também. 1 Coríntios 13 tem uma parte positiva. E a parte positiva, versículo 6, 1 Coríntios 13, versículo 6, é regozija-se com a verdade. Ora, há 2 tipos de verdade. Primeiro é a verdade de Deus e outra é a verdade nas coisas à nossa volta. A verdade de Deus diz assim, regozija-se com a verdade de Deus. Se não estamos a regozijar, se não estamos alegres com a verdade de Deus, começamos a fazer concessões. Você está a fazer concessões com o sábado? Você está a fazer concessões? Por quê? Porque não se alegra com o sábado. Você está a fazer concessões com o seu casamento? Você está a fazer concessões com a sua maneira de viver? Você está a fazer concessões com a sua maneira de vestir e começa a vestir, principalmente as senhoras, podem vestir de uma maneira imodesta, que não seja correta, a mostrar mais carne do que deviam a mostrar. Os homens também devem se vestir corretamente, ou estão assim meio vestidos, meio despidos. Fazemos concessões com coisas pequenas, e depois mais concessões, e depois mais concessões, e depois mais concessões, e começamos a facilitar mais e mais. Porquê? Porque a verdade não o excita, não está alegre com a verdade. Sabemos, sim, é verdade, gostamos da verdade, mas amanhã é o sábado, mas amanhã é um jogo de futebol muito importante e por isso vou ver o jogo de futebol na televisão ao sábado. Você está a fazer concessões com o sábado? Você está a facilitar o sábado? Está a fazer certas libertações de compromisso? Está a fazer certos ajustamentos? Está a permitir certas tolerâncias? Está a dar esses jeitinhos? Porque não se alegra com a verdade. Vejam, por exemplo, aqui o caso do falso profeta, do anticristo, em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses.
E vamos ver aqui no capítulo 2, começando no versículo 8. Diz assim: então será de facto revelado o iníquo, isto é, o falso profeta, o anticristo, a quem o Senhor Jesus Cristo matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela ministração da sua vida. Jesus Cristo, quando voltar, vai destruir esta pessoa, porque vai ser uma pessoa que está a viver durante o período em que Cristo vier. Ora, o aparecimento iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira. Vai haver milagres que vai espantar as pessoas e, por isso, vai haver sinais e prodígios que este falso profeta vai fazer e vai enganar as pessoas. E com todo o engano de injustiça aos que perecem. Porquê? Porquê? Porquê que vão ser enganados? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Não acolheram o amor da verdade. Não receberam o amor da verdade. Notem que não diz, não ouviram a verdade. Não diz, não acreditaram em parte da verdade. Mas diz, não receberam o amor da verdade. Não se alegraram na verdade. O que é que o mundo diz? Oh, todas as ideias são iguais. Não, não são. O que é que o mundo diz? Ah, todas as religiões são iguais. Não, não são. A sociedade diz isso, mas não são. As pessoas aceitaram parte da verdade. Sim, aceitarão parte da verdade. Entenderão parte da verdade. Mas não a amarão. Não aceitaram o amor da verdade. Porque se tivessem aceitado o amor da verdade, não queriam nenhuma mentira. Não era só parte, era toda a verdade. E porque a verdade do mundo, da maneira que o mundo, como as pessoas aceitaram, está misturada com todos os tipos de mentiras e decepções. Sim, porque todas as mentiras, todas as boas mentiras, digamos assim, boas mentiras, não são boas, mas digamos assim, da maneira que as pessoas falam, todas as boas mentiras têm sempre um pouco de verdade. E o que é que fazem? Tiram uma parte da verdade e torcem a verdade. Então as pessoas acreditam. Porque há um bocadinho de verdade aí. Então acreditam. No tempo do fim, o mundo não vai amar a verdade. E, queridos irmãos, para nós como cristãos, isso é um desafio. Porque temos que nos alegrar na verdade. O David orou. Podem ler isso em Salmo. Disse assim, o David disse, em Salmo 119. Salmo 51, perdão. Em Salmo 51 disse, restitui-me a alegria da tua salvação. Não está a dizer restitui-me a salvação. Está a dizer restitui-me a alegria, o excitamento da verdade, da tua salvação. David amava a verdade. Basta tu abrires a tua Bíblia e começares a ler Salmo 119. Salmo 119 está cheio de demonstrar como ele ama a sua lei. Ele diz, oh, quanto amo a tua lei. É a minha meditação todo o dia. Salmo 119, 97. Acima de tudo, o que David disse, eu desejo a tua lei, ensina-me a tua lei, ensina-me os teus mandamentos, ensina-me os teus preceitos, guia o meu coração, guia os meus pensamentos, guia as minhas emoções e modela-me, forma-me, põe-me numas condições com o caráter da tua verdade.
O David fez erros? Está claro que fez. Houve ocasiões que não se alegrou com a justiça? Sim, houve. Mas a intenção, o caminho dele foi constantemente, desejou sempre estar na verdade. Quando teve essas situações, confrontou essas situações, admitiu o erro, admitiu que precisa e que queria se alegrar com a verdade. E por isso nós precisamos nos alegrar com a verdade de Deus. Porque a verdade de Deus nos condena. E então vemos os nossos pecados e pedimos a Deus o perdão. E depois então recebemos o perdão. Porque nós sabemos que merecemos a condenação. Mas David e nós precisamos de amar a verdade. David amava a verdade. É o que ele pensava. Meditava durante a noite acerca da verdade. Queridos irmãos, o amor agape alegra-se na verdade. Não temos vergonha, não puxamos pela boca abaixo das outras pessoas, mas gostamos da verdade. Uma outra parte da verdade é que temos que buscar a verdade em tudo. Temos que buscar a verdade em tudo. Existem certas suposições, queridos irmãos, que pessoas fazem, que não são verdade. Algo que você sabe, talvez, parece correto para todo mundo, e uns anos depois aprendem um outro fato novo, e então vimos a saber que o que pensávamos que era verdade não era exatamente a verdade. E por isso altera o que conhecíamos, e por isso, queridos irmãos, precisamos estar prontos a adaptar à verdade. Precisamos estar prontos a seguir a verdade. E quando seguimos a verdade, vemos e arrependemos e entramos no caminho correto. Como seres humanos, queridos irmãos, fazemos julgamentos de coisas que às vezes não entendemos completamente. Fazemos decisões com metade do conhecimento. E ao fazer isso, quando fazemos isso, não nos estamos a alegrar na verdade. A nossa motivação pode estar certa, mas precisamos de estar alegres na verdade. Temos que buscar toda a verdade. Antes de fazer um discernimento, antes de fazer uma decisão, antes de dizer estas coisas ao mundo inteiro e começar a propagar as coisas todas. Tem muito cuidado. Precisamos de pensar, obter informação adicional, ter uma perspectiva correta. Pois há mais que um lado da história. E há certas coisas na vida que às vezes nunca saberemos a verdade. Vou dar um exemplo de uma história. Isto é uma história, mas está aqui uma senhora, uma senhora já experiente, e foi ao escritório do pastor. Isto estou a dizer é uma história, queridos irmãos, só para demonstrar o que eu estou a dizer. E então, quando estava no escritório do pastor, viu uma outra senhora, uma mulher, a sair do escritório, uma mulher mais jovem, a sair do escritório, toda perturbada. E esta mulher, quando saiu do escritório, deu um abraço ao pastor e saiu. Depois ela foi, esta senhora mais idosa foi, e ouviu que esta mulher e o marido estavam a divorciar-se por causa de adultério. Então esta senhora mais idosa disse: eu sei com quem é que ele ou ela estava a cometer o adultério. Estava a cometer o adultério com o pastor. E assim passou a história de um ao outro, e passou o outro, e passou o outro, e passou o outro, e mais pessoas acreditaram nisto. A motivação dela, digamos que era correta, porque pensou que sabia a verdade. E então isto, ou começou a haver problemas na igreja, e os problemas da igreja começaram a ser tão grandes que os outros anciãos decidiram remover o pastor.
O pastor então chamou esta senhora mais idosa e disse assim a ela: tu começaste isto tudo, não foi? Ela disse: sim, sim, comecei. Então o pastor disse a ela: bem, deixa-me explicar então o que aconteceu. Esta mulher que estás a falar que cometeu adultério passou a noite toda de pé, porque veio a conhecer que o marido tinha cometido adultério e por isso queria se divorciar. E ela então veio ao meu escritório. E foi quando viste ela a sair, a despedir-se de mim. Mas se tivesses ido ao meu escritório e olhado lá para dentro, tinhas visto que a minha esposa estava lá também. E que ela simplesmente estava a descrever a situação e nós, coitada, dissemos adeus a ela, dei um abraço e ela lá se foi. Então esta senhora idosa disse ao pastor: desculpa, vai-me perdoar? E o que posso fazer para corrigir o problema? E o pastor disse a ela: perdoar, perdoou. Está claro, perdoou. Mas o que pode fazer, quer que faça o seguinte. Quer que a senhora apanhe uma almofada cheia de penas dentro da almofada. E vá ao cimo de um prédio, ao cimo de um monte. E espere que haja uma tempestade de vento muito forte. Então, quando houver a tempestade de vento muito forte, abra essa almofada e espalhe as penas dentro da almofada pelo ar todo. Para o vento, a tempestade do vento, levar isso tudo pelo campo inteiro, pela cidade inteira, pelas ruas inteiras, levar as penas todas por aí. Depois de ter feito isso, quero que a senhora vá pelo campo, pela estrada, pelas ruas e apanhe todas as penas e as ponha de volta na almofada. E ela disse: não posso fazer isso. Como é que eu vou apanhar as penas todas? Já foram com o vento. Vamos. Então o pastor disse: também não pode parar todo o dano que causou por causa do boato, por causa da fofoca que você iniciou. Dano a mim, disse o pastor, dano à minha esposa, dano àquela senhora e dano a si própria. Não pode reparar. Não pode limpar esse dano que causou. Por isso, queridos irmãos, a motivação pode estar correta. Mas precisamos de estar alegres na verdade. E quando não sabemos os fatos todos, é melhor estar calado. Se nos alegramos com a verdade, vamos reagir com muito mais cuidado antes de fazermos qualquer coisa. Porquê? Porque estamos a buscar a verdade, tanto quanto possível. Se às vezes nunca se sabe toda a verdade. Mas em primeiro, por isso, precisamos de alegrar-nos na verdade de Deus. E em segundo, precisamos de buscar a verdade. O que de facto aconteceu na situação. E sim, as pessoas fazem coisas erradas. Mas alegramo-nos em buscar a verdade. Em vez de estar a espalhar as penas pelo vento fora. Queridos irmãos, antes de fazer qualquer decisão, em qualquer matéria, busca a verdade. Cuidado em fazer as decisões baseadas numa parte da verdade. Que tenha uns certos torcimentos, esteja torcida assim um pouco. Queridos irmãos, o amor agape de Deus não se alegra na injustiça. Repele a injustiça. O amor agape de Deus não se alegra na injustiça, por isso, tem cuidado.
não estejas a facilitar a iniquidade. Não estejas a aprovar a iniquidade. Não estejas a espalhar pecados. Não semeies contendas. Odeia a iniquidade em ti e em outros, mas ama as pessoas. E não é só odiar as consequências, mas a iniquidade, o pecado. Alegra-te na verdade. E se vês que não te alegras, pede a Deus para te dar a alegria na salvação. Pede a Deus, ajude-me Deus a alegrar-me na verdade. Ajude-me Deus a despertar o Espírito Santo de Deus para que eu me alegre em Deus, me alegre na salvação de Deus, me alegre no sábado, me alegre no casamento que me deste, me alegre na minha família, me alegres a ser uma boa pessoa para o próximo, me alegres-me a ser bondoso e não ter inveja, que me alegre-me na verdade e buscar sempre a verdade em todas as situações. Este é o caráter de Deus.